nós vamos aqui trabalhar, vocês terão uma visão geral do programa. É lógico que a formação vai acontecer na escola, tá bom? Essa manhã aqui na formação nós temos a PCNP Amélia, nós temos a PCNP Roberta, acredito que hoje, e a PCNP Val, da Escola da Família, Roberta de Arte, Amélia de Matemática. Acredito que temos também o PCNP Carlos, então é isso. Nós vamos ter um momento para perguntas, tá ok? Então, assim, durante a formação, quem tiver dúvida, levante a mão. Assim que possível, a gente passa a palavra para que vocês perguntem, certo? Então, vamos lá, uma boa formação a todos nós. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu sei que alguns travaram, mas a internet... Mesmo travando, eu gostaria de pedir aí 3 professores que participassem. Pode ser alguém para falar o que entendeu do vídeo? Oi, boa tarde. Ou boa tarde, bom dia ainda, né? Olha, eu acho que eu estou me sentindo que nem ele. Isso. Ingressando em uma novidade, né? Tudo novo. Vai ser bem desafiador, né? Mas eu estou pronta para o desafio. Vou me empenhar o meu melhor, mas eu estou me sentindo que nem ele. Vai ser tudo novo, ferramentas novas, modo novo de ensinar, então eu acho que eu vou ter que aprender a ser professora de novo. Isso. Mais Qual ou o seu menos nome? assim. Meu nome é Marciana, eu estou no Carlos Gomes. Isso, muito bom, é isso mesmo. O vídeo ele traz porque a gente se identifica, né? E você usou uma expressão aí maravilhosa, né? Essa questão de tudo novo, novas ferramentas. Parabéns mesmo, porque eu tenho que trocar essas ferramentas, né? E quando a gente entra em algo novo, a gente já vai apertando, clicando, achando que sabe, e olha o caos que aconteceu, né? Então, o que a gente entende? Nós precisamos aprender antes, né? Ler o manual. A segunda pessoa. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Sou o professor Evandro. Eu faço das minhas palavras a palavra da professora Marciana, que é tudo novo, né? Todo mundo começando junto e sendo uma equipe, né? Aprendendo juntos. Isso. Isso mesmo, né? Um dos segredos aí do trabalho é a questão da equipe, professor, né? Então, é um aspecto que você traz muito importante que nós vamos falar. Muito obrigada. A terceira e última pessoa para essa interação, por favor. Pode falar? Pode. Qual o seu nome? Gina. Sou a Gina, da Escola República de Guatemala, e resumidamente tudo. É tudo novo, tudo um desafio, a gente fica perdido, mas o fato da gente não se sentir sozinho, a gente vai conseguir chegar lá, porque os alunos também vão chegar sentindo essa diferença, essa mudança, também vai ser tudo novo, então é hora de todo mundo realmente se unir, fazer um novo de verdade para todo mundo, né? Isso, obrigada. Seu nome eu esqueci, desculpa. Gina, né? Isso. Bom, então, os 3 professores, de fato, resumiram, né? O que nós vamos vivenciar esse ano, né? Estamos em uma escola nova, ou não, né? Eu estou na mesma escola e ela se tornou PEI. E agora, né? Agora é hora de ler o manual para não começar a colocar a mão na massa sem compreender, não é isso? Então, é importante compreender, como o nome diz, é Programa Ensino Integral. Existe um programa, existe um manual, existem diretrizes que nós vamos conhecer hoje, tá bom? Alguma dúvida, vocês podem usar o chat para escrever. Nós temos uma colega, Daniela, que ela vai copiando, e aí, no devido momento, eu vou respondendo, tá? Para, de repente, vem a dúvida e vocês podem esquecer, já pode registrar no chat. Eu gostaria de pedir para voltar no
Segundo slide, por favor. E a palavra é mudança. Comece algo novo. O mais importante é a mudança. O movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda. Tá? Então é isso. O novo é que nós estamos vivos e nós vamos mudar. É sempre bom começar algo novo. A neurociência diz, inclusive, para nós usarmos hábitos antigos, mas modelá-los. Então, se você escova os dentes com o braço direito, tem que escovar com a esquerda. Isso exige que o seu cérebro faça uma outra leitura. E isso é o novo. E aí, como os 3 professores já trouxeram, nós estamos mudando. Então, não pense que eu sou ótimo, e você é ótimo, você é excelente. Agora você vai, toda a sua excelência acadêmica e pedagógica que você já tem, você vai trabalhar em um novo programa, que requer novas atitudes. Então, esse é o ganho que nós já temos na escola PEI, porque o professor é o mesmo, e ele vai se tornar melhor, porque o nosso aluno, ele muda. E aí, quem já teve oportunidade de conversar com colegas de outras escolas, essa mudança no presencial, nós víamos assim 6 meses, em 3 meses, em 1 mês, dependendo da criança. É lógico que a gente vai começar ainda com remoto, e isso é bom que vocês até se acalmem, né? Não adianta falar assim, eu queria presencial. Gente, não dá. Nós estamos lutando pela vida, inclusive, né? Então, quais as adaptações que faremos para o remoto? E é isso, sempre com leveza, tranquilidade, sem estressar, porque nós temos só essa vida, tá bom? Então, nós precisamos, de fato, olhar para a mudança e perguntar como fazer. Por isso, nós temos a questão da equipe. Eu não sei, é óbvio que você não sabe, quero aprender. Então, é o momento de você perguntar para o seu PCG, para o seu PCA, né, para a sua diretora, e aí nós vamos trabalhar isso ainda hoje. Alguém escreveu lá no grupo que é PCG. Quem é PCG, na verdade, está participando justamente para compreender como vai ser aí a ação com o professor, certo? Próximo slide, por favor. E eu peço para vocês registrarem. Vamos registrar? Tudo bem? Eu estou em casa e eu estou super longe de todos os livros, papéis, eu estou aqui no sofá, olhando para a TV, sem nada. Eu peço, por favor, corre lá, pega um papel, por favor, porque é algo que o PEI já... E vocês já têm esse hábito, eu acompanhei várias escolas, eu sei que o professor gosta de registrar. Então, por favor, registre, coloque no chat as suas dúvidas, vamos começar compreendendo, porque a gente vai errar menos. Graças a Deus nós vamos errar para aprender o certo, tá bom? E o objetivo é apresentar o modelo pedagógico, o modelo de gestão do programa Ensino Integral, oportunizando reflexões sobre as concepções e fundamentos. Hoje, reflexões para a prática depois, certo? Então, por isso que nesse momento é importante essas anotações, porque você já vai pensando na sua prática. Nossa, na prática, eu acho que isso não dá certo, Catarina. Aí coloca aí no chat. Olha, eu estou achando que isso na prática não dá certo. Aí eu te conto no final, né, exemplos de que dá certo. Por isso que o programa tem crescido, tá bom? Esse primeiro dia é metodologia, sim. Está escrito, né? Metodologia pedagógica e gestão. Não entendi essa pergunta, depois a gente tira a dúvida da pessoa também. Depois a gente pergunta, tá, professor? Trazemos aqui a fala do Mandela, que é importantíssimo, né? Quando ele teve essa fala no discurso de posse, como chefe lá em 94, acho que todos nós conhecemos a história de Nelson Mandela. Ele disse assim: nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar inconstantemente, damos a outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Esse trecho do discurso é trazido aqui porque nós precisamos entender que o sucesso do PEI não é o sucesso de um professor,
Eu não posso ter uma estrela lá. Nossa, esse professor é ótimo, porque o meu professor é ótimo. Não, todos os professores são ótimos. Todos nós temos uma estrela aí. Por isso que o texto é muito bacana, depois vale a pena reler, porque assim, eu preciso deixar essa estrela brilhar. Quando eu deixo, eu tiro o medo, eu tiro a ansiedade, né? Porque assim, aos poucos eu vou me libertando desse medo e liberto as outras pessoas. O que é libertar? Porque eu vou ensinando o outro. É o nosso papel enquanto professor. Se eu chego tensa na escola, o seu aluno já fala, professor, o que o senhor tem? Porque ele percebe que a sua luz não é a mesma. Então, são detalhes pequenos que vocês sabem que nós trabalhamos com o humano e ele percebe. Se esse professor é um professor que demonstra essa liberdade de conhecimento, esse trazer o aluno para si, deixar o aluno brilhar, vocês sabem também como a sala é diferente. Então, aqui já começa a primeira reflexão. Que tipo de professor sou eu? Eu deixo o meu aluno brilhar ou eu gosto de entrar na sala, brilhar, sem deixar os meus alunos brilharem? Eu começo já com essa reflexão e é importante, né? O PEI, ele transforma de dentro para fora, a gente fala. Porque ele muda, assim, as concepções de olhar o outro. Tem a pedagogia da presença, que vocês vão trabalhar na escola, e é isso. Eu preciso estar presente para deixar o outro brilhar. Mas eu só deixo o meu aluno brilhar se eu, enquanto profissional, tenho esse brilho, compreendo o programa, sei o que estou fazendo ali, o que eu quero dele, e aí fica mais tranquilo para todos, tá bom? Qual é o objetivo do programa Ensino Integral na escola lá? Bom, formar jovem protagonista. E o que é um jovem protagonista? É um jovem autônomo, solidário e competente. E como que eu faço isso, né? Lá na escola, eu vou olhar para a excelência acadêmica, né? E vou olhar para o projeto de vida. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho todo o currículo para despertar aí a excelência acadêmica. Excelência acadêmica é a questão do próprio conhecimento. Mas não adianta eu ser um exímio profissional e o meu projeto de vida é um fracasso. Sabe por quê? E vocês sabem disso. Porque o próprio aluno percebe isso, o aluno fala nos corredores. Eu sou professora há 23 anos e eu amo alunos como vocês. E eles sabem quando você não está bem e sabem quando o seu projeto de vida não deu certo. E eles falam, eu me lembro muito bem que eles se referiam a outros colegas eu acho que é frustrada a professora. Eu, gente, não é assim. Né? Por quê? Porque ele percebe na voz da pessoa, aquele amargo. Estamos lidando com humanos. E hoje, mais do que nunca, né, as crianças nascem com esse feeling melhor ainda. Então, eu preciso da excelência acadêmica, o cognitivo, mas com alguém que teve o projeto de vida realizado. Mostrar para os alunos que é possível. Temos exemplos maravilhosos. Um dos mais recentes foi uma nossa aluna que passou em 4 ou 5 universidades públicas em medicina, em que ela... chegaram a falar para ela que era impossível, que ela era... Infelizmente, eu vou ter que falar aqui, né? Porque a pessoa falou assim, que ela era preta e ela morava na periferia. E aí a tutora dela disse, não, você não pode desistir. E a menina, no primeiro ano, né, quando ela terminou o terceiro, ela não passou. A tutora disse, não tem problema. Esse ano, mesmo você não estando na escola, eu sei que você vai continuar estudando. Foi isso que ela fez. Ela passou depois, ela está cursando medicina. Então, gente, é isso. O projeto de vida é isso, né? Tem 1000 histórias, eu gostaria de contar, mas não dá tempo. A excelência acadêmica, como eu disse, a gente vai olhar para o currículo e o projeto de vida para a parte diversificada, que é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, a base do programa, ela está miúdo mesmo, porque a gente vai ver em outros slides, tá bom? Não adianta olhar e reclamar, que a gente também tem que tirar um pouco isso de nós, né? Que às vezes a gente já olha e sempre procura o erro do outro. E no PEI, o PEI nos ensina isso. O erro é para ser melhorado, sempre. Então, ai, credo, olha lá esse slide, não dá para ler. Não, gente. O objetivo é isso mesmo, é porque nos próximos slides nós vamos retomar, tá bom?
E se não retomarmos hoje, todos, por conta do tempo, na escola nós vamos retomar. É importante vocês saberem as palavras maiores aí. A base do programa, princípios, premissas e valores. Tá bom? Isso é importantíssimo e nós não podemos esquecer dos princípios, premissas e valores e a missão do programa. Né? No lugar de valores, hoje nós vamos trabalhar a missão, visão e valores. Bom, a missão. Ser o núcleo formador de jovens, primando pela excelência na formação acadêmica, no apoio integral aos seus projetos de vida, seu aprimoramento como pessoa humana, formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, né? Que é a questão do aluno autônomo, solidário e competente, que também vamos voltar nessas 3 palavras, tá? Então, a missão é essa, a missão é olhar para as pessoas e é esse olhar humano, né? Já temos aí nosso Paulo Freire, extremamente estudado fora do Brasil, e porque ele volta a educação para o lado humano. Se nós nos esquecermos aí o físico, né? Nós perdemos recentemente, ele já dizia isso. A máquina pode substituir o homem, mas é no sentido de que a frieza da máquina substituirá a pessoa humana. Então ela acha que é só tirar nota e eu somo, divido e é essa nota. Eu estou falando com um ser humano e que ele tem problema e que eu preciso apoiá-lo, assim como você, professor, assim como eu. Nós precisamos da equipe justamente como apoio. Olha, você não fez essa atividade, eu compreendo, você perdeu seu tio e a gente compreende essa dor que você está passando. Eu vou te dar mais um prazo, né? Ah, eu não posso dar prazo porque tem que entregar nota amanhã. Olha, você consegue com certeza verificar e avaliar esse aluno de uma outra maneira, sem necessidade de ter aquele documento. Aí sim você registra lá no acompanhamento dele que ele está devendo tal atividade e que ele vai entregar e que você fará a leitura. E por que isso? Porque eu consigo compreender que ele é humano e ele precisa se desenvolver tanto intelectualmente como em um pensamento crítico. E como que ele vai pensar criticamente se as pessoas não trabalham com justiça com ele? É outro aspecto também que a gente precisa ver. O professor muitas vezes fala assim, olha, amanhã a gente vai para o laboratório. Aí chega no dia, não tem laboratório. Nossa, eu sei porque eu sou professora. Nossa, o aluno não confia mais em você. Então precisa ter cuidado de agendar os ambientes, né? Para que quando falar com o aluno, de fato, possa acontecer. Se não acontecer por motivos maiores, como aqui às vezes, né, falta da conexão, né, eu tenho que ter um plano B, planejado, tá? Para o aluno perceber. Então, eu já aviso, ó, pessoal, caso haja algum problema, nós vamos fazer isso e isso. É o planejamento. Então, eu planejo uma aula, que eu percebo que eu dependo de outras pessoas, da tecnologia que pode falhar, mas eu já tenho o plano B, que eu também já deixo ali dito para o meu aluno. Qual a visão? A visão é ser, em 2030, reconhecida internacionalmente como uma rede de ensino integral pública de excelência, posicionada entre as 25 primeiras do mundo. Uau, né? A visão da secretaria é essa, nós já estamos em 2021. E as escolas estão aí surgindo, né? Esse ano nós tivemos 7 escolas, mas com algumas com 2 segmentos, então você vê aí o número dobra. E aí, como ser de excelência, né? Alguém já pode também olhar para o copo cheio, né? Aquela questão negativa. Sim, será de excelência porque você está aí e nós confiamos no trabalho do professor, tá bom? E os valores? Oferta de um ensino de qualidade, valorização dos educadores, a gestão escolar democrática e responsável, espírito de equipe e cooperação, a mobilização, engajamento, comprometimento da rede, alunos e sociedade em torno do processo de ensino-aprendizagem, voltado ao espírito público e cidadania. E a escola como centro irradiador da inovação. Daí, não só por conta do Covid, mas também a questão do investimento nas escolas em relação à tecnologia. Já era o plano, né? E aí, com o Covid, eles tiveram que acelerar, inclusive o Centro de Milhas estava previsto para
surgir mesmo. Em 2019 eles já estavam montando, mas eles tiveram que acelerar em 2020. Então é algo que já está sendo feito. A palavra equipe é necessária e cooperação. Nós teremos, vocês, quando eu falo nós é porque eu me incluo, nós teremos profissionais que vão nos acompanhar. Então nunca veja isso como perseguição. Infelizmente a gente tem observado que as pessoas confundem perseguição, né? Perseguição e até assédio, né? São coisas muito fortes, você precisa entender a diferença. Se por algum motivo você se sente assim, você precisa falar com o seu superior. Mas é o superior que eu estou me sentindo. Então você liga aqui no núcleo, fala em off, a gente faz uma pesquisa, tudo, e aí a gente vai buscar evidências, tá? Porque não se trabalha com excelência em um ambiente assim. Mas cuidado para você não confundir uma pessoa que te acompanha, que quer que você se forme, quer que você melhore, né? Que esse é o papel do PCA, PCG, PCNP, diretor, todos. E aí a pessoa acaba confundindo, né? Então, só tomar cuidado. Aqui nós temos o modelo pedagógico, tá? Tá, como é esse modelo pedagógico? E aí talvez a professora que escreveu, o professor escreveu metodologia, né? Aqui é modelo, professor. Dentro do modelo nós teremos as metodologias. Esses aqui, ó, nós temos o modelo pedagógico, ele se constitui assim, ó. Tem a base nacional comum curricular, que são as disciplinas, as componentes curriculares, e tem a parte diversificada, tá? E aí nós estamos dividindo as eletivas e além, e nós temos as atividades complementares. E aí, algumas palavras, elas estão sendo trocadas agora, e nós vamos trabalhar com todas elas, tá? Essa visão é só geral, os princípios do modelo pedagógico. 4 pilares da educação: educação interdimensional, pedagogia da presença e protagonismo juvenil. A escola vai fornecer essa formação com apoio aqui da diretoria. Então, se eu sou PCG novo, eu preciso perguntar para a PCNP. Olha, como que eu trabalho aí essa formação, como que eu faço isso, porque eu tenho que dar conta logo no início dos meus professores compreender esses princípios. Os 4 pilares, né? Conhecer, eu vou abrir o áudio de alguém aí, quem poderia falar quais são? Professores novos, tá? Quem já trabalhou no PEI, não precisa falar, eu gostaria que fossem os novos mesmo, assim, que estão chegando agora, para a gente aprendendo junto. Quem está vai colaborar, aí no final, quem quiser, que já trabalhou, aí colabora, que isso enriquece, por isso que vocês estão aqui. Alguém gostaria de citar quais são os 4 pilares? Vocês... Oi? Aprender a conhecer. Aprender a ser. Aprender a fazer. Aprender a fazer. E eu não sei se é aprender a saber, não lembro o outro. Ótimo, saber, não é? Obrigada, Maria Aparecida. Já amei os 3. Oi? Bom dia. Aprender a conviver. Isso. O mais difícil e pilar é o aprender a conviver. Quando eu tenho uma boa convivência, eu consigo saber quem eu sou, eu consigo aprender, conhecer com facilidade, e eu consigo fazer. Quando a convivência não está boa, eu não quero fazer. É assim que a gente trabalha. Eu não quero fazer, porque a convivência não está boa. Eu não quero ser bom professor, porque a convivência não está boa. Então, o pilar que nós precisamos ter um olhar muito forte e não deixar sair do nosso radar é o pilar conviver, tá bom? Porque aí tudo vai. Educação interdimensional é a educação integral que hoje nós temos aí na BNCC. Por quê? Porque eu preciso olhar o ser humano em todas as dimensões, né? Que aí o espírito, corpo e alma mesmo, no sentido que é total, as dimensões, né? Partos, zeros, né? Então é muito legal. Pode ir passando, por favor. A pedagogia da presença, ela fala da presença mesmo do professor. Eu preciso estar lá. Não é só o corpo presente, eu preciso querer estar lá. Eu preciso, e quando querer estar lá, significa eu quero que o meu aluno aprenda, eu quero que o meu objetivo seja alcançado. Infelizmente, eu tive uma experiência não agradável, não foi no PEI, mas me marcou demais.
o professor falou assim, isso daqui é bico para mim. Então, esse é o exemplo de que não existe pedagogia da presença. Fazer bico na escola, e eu lembro que Luciano Huck fez uma propaganda, bem na época que eu vi isso, e ele teve que tirar essa propaganda do ar, né? Justamente porque ele deu essa impressão, que faria ali um curso e poderia fazer um bico nas escolas. Eu lembro que repercutiu bem negativamente, e graças a Deus eles tiraram. E aí a gente precisa olhar para isso. Eu não vou na escola ganhar 75%. Porque quem já trabalha, eles falam mesmo, gente, não é mais pelo dinheiro, né? Eles até brincam, não é mais, porque quando eu entrei era. Porque você agora é pelos resultados, né? É pelo que eu tenho visto de crescimento do meu aluno. Esse jovem ele precisa ser protagonista. E ser protagonista também nós vamos trabalhar um por um, tá bom? Então, esse slide, nós somos apaixonados, nós que trabalhamos no PEI. E dependendo do computador, ele gira essa... Alguém sabe o nome disso? Engrenagem. Né? Essa engrenagem, para funcionar, os dois modelos precisam funcionar juntos. Né? Tanto de gestão quanto o modelo pedagógico. Se eu tenho um defeito em um dente aqui, no modelo gestão, vai capengar. Se eu tenho um defeito aqui no modelo pedagógico, vai capengar. Então, eu preciso que eles andem juntos. E esses modelos, eles se fundamentam, né, nos princípios e premissas. E aí, os princípios nós já lemos, né? As premissas, protagonismo, formação continuada, excelência e gestão, corresponsabilidade e replicabilidade. Vamos falar disso mais tarde, por isso que aqui é essa leitura. Então, os princípios e as premissas, eles fundamentam e atribuem significado a quê? Tanto ao modelo de gestão quanto ao modelo pedagógico, que nós vamos ver hoje. E aí, os princípios do currículo, nós vamos trabalhar depois. E tem os princípios do programa, que é para isso mesmo, é para vocês decorarem. Pedagogia da presença, 4 pilares da educação, educação interdimensional, protagonismo juvenil. E o aluno autônomo, solidário e competente. Esse é o nosso desejo aí, né? Sempre. E aí eu preciso, como eu falei, né? Essa reflexão é para pensar na prática. Bom, mas como que eu transformo o aluno em autônomo, em solidário e competente com esse tipo de aula? Por isso que a professora, né? Marciana, no início, ela disse, eu preciso mudar as ferramentas. É isso mesmo, professora. Nós precisamos mudar as ferramentas, tá bom? As premissas do modelo de gestão, e aí você deve pensar, eu sou professor, não preciso saber de gestão, preciso saber de gestão, né? Precisa saber porque existe a corresponsabilidade e nós somos responsáveis por toda ação na escola é para o aluno, em toda a escola, não só no PEI, mas toda ação ela tem que visar, lembra, a engrenagem. Então, eu, enquanto professor, eu sou gestor da minha sala de aula, e dentro da minha sala de aula eu preciso saber que o protagonismo, eu, enquanto professor, eu preciso ter protagonista. Eu preciso ser autônoma, eu preciso ser solidária, eu preciso ser competente. Infelizmente, nós ainda conhecemos professores que fazem as coisas, fazem boas ações, atividades que guardam para eles. Isso não é solidário e o aluno vai aprender com ele a não ser solidário. Então, primeiro exemplo é o professor. Ai, Catarina, eu sou mega egoísta mesmo, eu tenho dificuldade. A gente vai aprender, né? Aprender, porque nós vamos passar por aqui. E aí, o que a gente vai deixar? Aquele conhecimento que você passou naquele dia, naquela sala, a professora vai lembrar. Estamos aqui com a nossa supervisora, a Roseli Lima. Ela está participando conosco. Obrigada, Roseli, desde o início. Desculpa não ter falado. É importante para vocês verem que os supervisores acompanham. E aí, os supervisores são os responsáveis aí pelas escolas. Isso é muito bacana. Então, eu tenho a corresponsabilidade, que eu me responsabilizo pelo crescimento do aluno. Então, não é aquilo de falar assim, isso daí não é problema meu. É, professor. E aí eu já tenho que falar, poxa, que é o foco em solução que a gente trabalha. Bom, se é problema meu também, o que eu posso fazer para melhorar? Eu preciso ter esse olhar de foco em solução, porque eu também sou corresponsável. Excelência em gestão, tudo que eu faço é de excelência. Por isso que eu preciso aprender sempre. Por isso que eu preciso ler, por isso que eu preciso estudar. Ninguém nasce sabendo, pessoal. Ninguém nasce sabendo. Então, você era professor,
da regular e agora de um programa. Repito, como diz o nome, é um programa. Você precisa aprender novas diretrizes desse programa. Formação continuada, é isso que eu disse, né? E aí tem o PIAF, que vai ajudar muito vocês. Eu preciso continuar estudando. E é muito bacana isso, quando você vê, às vezes, com o tempo, um professor sai de professor e vai para a direção. Tem pessoas que não gostam disso, eu amo isso. Significa que esse profissional estudou, pega o PIAF dessa pessoa, estudou, se preparou e hoje ele está em outra função. É mérito dele. Pega o PIAF dele, veja o quanto ele estudou. Então, a formação continuada é o que vai nos trazer excelência em qualquer parte, enquanto professor. Então, isso é muito bacana. Então, a gente vê também, acompanhei uma escola que de professor foi para PCA, PCG, vice, hoje está diretor. E é assim. E uma coisa que eu acho que tem que deixar claro, eu não posso trabalhar aqui pensando em já estar na função de diretor. Aprenda antes. Isso vai acontecer na sua vida. Eu sou professora, mas eu quero o cargo lá, a função de PCG. Não faça isso. Estude que essa oportunidade vai aparecer, tá bom? Replicabilidade, é o que eu dei o exemplo daquela professora que não gosta de passar, ou daquele professor de passar. Olha, gente, e tem professor que é bastante assim. Eu lembro que eu sou assim, infelizmente. PIAF, professora, nós vamos ver depois, tá? Como eu disse, a gente vai falar muita coisa. Anote aí, como a senhora fez. Anote no seu caderninho, porque se não der conta, e talvez não dê, na escola tem que dar, tá bom? Replicabilidade, então, é levar para o outro professor, essa aprendizagem. Então, pessoal, as premissas e os princípios, nós entendemos que fechamos. As premissas são as proposições sobre as quais os resultados são baseados. Então, resultados de aprendizagem. E isso também eu gostaria que vocês aprendessem. Na vida, e desde que mundo é mundo, sempre tivemos resultados de aprendizagem. Que a gente ouve assim, agora o governo trabalha com resultados de aprendizagem. Sempre foi. Porque é resultado de vida. Eu sou resultado de uma escola pública. E aí eu fico pensando nos meus amigos que reprovaram 4 anos. Me lembro como hoje. Faziam a mesma série 4 anos, gente. Na década de 80, tá? Antes que vocês comecem, já falam. Então eu ficava pensando, nossa, mas ele não é tão burro assim. Mas a escola não enxergava isso. Porque ela só olhava o cognitivo, ela só olhava se ele sabia falar que 8 vezes 8, eu não sei de cor, inclusive, Amélia. Percebam como é? Então, isso não pode marcar o aluno só porque eu não sei. Tá, mas ele vai aprender. Ele vai aprender, assim como eu aprendi química. A escola precisa mostrar que ele precisa ter esse olhar amplo do conhecimento. E aí ele compreende que mesmo eu vou fazer letras, mas eu vou estudar química. Vão receber o material por e-mail. Eu vou estudar química, porque de repente eu aprendo e eu gosto de química. É isso que a escola tem que fazer. Eu não posso reforçar isso, porque aí a gente tem um professor que fala assim, gente, eu sou de português, eu não vou fazer conta. Eu faço conta. Todo mundo faz conta. Então, às vezes são detalhes que entram na nossa cultura, né? Vai entrando na nossa cultura e quando a gente percebe, a gente não consegue mais quebrar esses paradigmas. Então, é assim, a gente brinca, eu sou de letras, hein? Eu não sei fazer conta. Mas eu aprendi, né? Eu fiquei de recuperação em matemática na 7ª série, gostei de ter ficado, mas eu poderia ter reprovado o ano, só por causa da matemática. Aí deixa uma pergunta, não precisa escrever no chat, é só uma pergunta. Eu poderia ficar só por causa de matemática, perder um ano letivo inteiro, refazer tudo por causa de uma disciplina, para pensar como éramos aí na década de 80. Eu sei que tem os defensores, quem for esse defensor pode me chamar do particular depois, tá? Perder um ano, 365 dias, você acha que é justo por causa de uma disciplina? Ou a recuperação que deveria ter, como eu fiz, né? Eu fiz recuperação em janeiro, tá? Então, e me ajudou muito. Então, a gente tem que pensar na recuperação e o PEI pensa isso mesmo da educação. Nós precisamos recuperar o tempo inteiro, por isso tem nivelamento, por isso tem orientação de estudo, tá bom? E princípios educativos, todos esses daqui, ó. E aí, todas essas letrinhas, vocês vão receber o PPT, eu já tenho o e-mail de vocês, a gente vai disparar para vocês mesmos, não vai via
escola, tá? Para chegar mais rápido. Por que vocês precisam ter isso? Para ir tirando as dúvidas. Então, o que é protagonismo juvenil, PDCA, todos esses. Não teremos tempo, a reunião online, ela não pode ser muito extensa, mas vocês vão aprender de todos. Aí, hoje, claro, mas a gente, depois na escola, vai acontecer tudo. Para garantir essas inovações, eu preciso de método, gestão e conteúdo. Então, o conteúdo que a gente fala é o próprio currículo, né? Eu tenho o currículo e a parte diversificada, né? E aí, quando eu penso aí na palavra conteúdo, é o currículo, e dentro do currículo eu tenho que pensar em habilidades. Aqui não é falando de aula. Na aula eu não penso só no conteúdo, eu penso nas habilidades, lembra? Aqui é para garantir o que é novo. Bom, o PEI é novo para mim, então eu tenho que conhecer o método, eu tenho que conhecer a gestão, eu conhecer o conteúdo dentro do PEI, que é o slide anterior. Tudo novo que tem aí, que você não conhecia, que não tinha nas regulares. Tudo bem? Projeto de vida já tinha, mas vocês vão ver que tem um viés diferente também, até porque nós ficamos mais tempo na escola. É importante nós conhecermos a organização da escola, que já fala um pouco da própria gestão, mas ainda não é o modelo. É como está organizada a escola. Bom, nós temos a Secretaria de Educação, né, que é a SEDUC, a diretoria, que nós temos aqui os supervisores que acompanham as escolas, e os PCNPs, eles vão acompanhar só a parte pedagógica, a parte de formação, o supervisor que acompanha a escola, é o responsável, tá bom? O diretor que vai assegurar e garantir o programa. Nós temos o vice-diretor, juntamente com o PCG, veja, na mesma linha, e aí a gente vai usar termos como vertical e horizontal, e é importante vocês já olharem para as linhas. PCG e vice é horizontal, e eles coordenam e administram. E aí o PCA, ele também coordena e administra verticalmente com quem? Com os professores. E os professores são os executadores e vão realizar. Bom, para executar algo eu preciso compreender. Lembra o carro do nosso amigo lá? Então ele precisa conhecer, e aí é o manual. Eu preciso saber como funciona esse programa para eu não apertar na tecla errada. Eu uso a tutoria para outra coisa, eu uso o nivelamento para outra coisa, e é bem isso, eu preciso saber o manual, para que serve cada um deles, tá? Outro documento que eu vou enviar no e-mail de vocês é um documento básico, que são as diretrizes do programa, que deve ser uma das primeiras leituras, tá bom? E aí vamos para o próximo. Nós estamos com um pouco de tempo. Os alinhamentos, aí, o que são alinhamentos? Alinhamentos é nós conhecermos, aí ficarmos sempre sabendo do que está acontecendo, a corresponsabilidade, ela fixa aqui no alinhamento. E aí é onde acontece, eu alinho para ver o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso, quais ações podem ser replicadas, eu chamo o professor para replicar essa ação. E é importante a gente ter esse olhar para a função, né? Então, você tem o diretor na escola, o seu PCG, o vice-diretor, e aí o que acontece? Eu preciso saber o papel de cada um, porque depois eu vou exigir que o meu PCG fale de projeto de vida. Não, o vice vai falar de projeto de vida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, com lidar com o outro, né? Todos nós somos formadores, você é formador, professor. Então, a gente precisa ter cuidado com as palavras também, lembra do conviver que eu disse? Nas escolas que nós acompanhamos, o ponto de atenção mesmo é a convivência. Muitas vezes, sem perceber, a pessoa é grossa com a outra. Tome cuidado, porque você não gostaria que as pessoas fossem grossas com você. E vocês vão alinhar muito. Podem ver os desenhos, né? Vocês alinham entre si, né? Entre os colegas. Vocês alinham ali com o PCA, vocês vão alinhar diretamente com o PCA. E os professores da parte diversificada alinham diretamente com a PCG, da parte diversificada. E vocês vão alinhar diretamente com o vice-diretor, projeto de vida, tutoria. Se quiserem acrescentar, porque eu sei que vocês estão registrando, tutoria também, o vice-diretor alinha com vocês, tá? E aí, na prática, vocês vão aprendendo. Mas é bom saber que quem
o seu formador direto é o PCA. A minha escola não tem PCA, então é o PCG. E agora nós vamos falar do projeto de vida. Eu passo a palavra para a PCNP Roberta. Bom, gente, então vocês vão perceber que a centralidade de todas as ações da PEI, elas estão no projeto de vida do aluno, né? O projeto de vida ele é tão importante que ele acabou até mesmo indo para regular. Por quê? Porque o menino ele precisa traçar um caminho para ele saber o que ele quer. A gente tem inúmeros exemplos de alunos que não sabiam o que queriam ou que mudaram esse projeto de vida no decorrer, né? Mas a gente vê que tudo é em prol do projeto de vida do aluno. Então aqui a gente vê o projeto de vida no meio e tudo que a escola ela apresenta para esse aluno, todas as disciplinas, o nivelamento, é tudo em prol desse projeto de vida, para que ele seja realizado lá no final, tá? Então, aqui, a gente vê que o que o aluno precisa? Ele precisa se autoconhecer, ele precisa se conhecer e se aceitar para poder ele realizar esse projeto de vida. Então, ele tem a identidade, mas ele precisa chegar à plenitude humana para ele realizar esse projeto de vida. Então, é o encontro do ser com o querer ser. Então, hoje ele é, mas o que ele quer ser? Então, é muito importante a gente ajudar esse aluno a realizar esse projeto de vida dele, assim como a Catarina falou, né? Ela citou o exemplo dessa aluna, a gente também tem um outro exemplo de um aluno que também da periferia, que né, era nosso aluno, e falaram para ele que ele não ia ser médico. Hoje, ele está estudando na Argentina, está fazendo medicina. A gente até tem um projeto de, no futuro, aí pegar alguns desses alunos para eles falarem sobre a realização do projeto de vida deles. De tão importante que foi esse ser e o querer ser. Então, eles conseguiram realizar o projeto de vida deles. Aí, aqui, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as premissas para a construção do projeto de vida. Então, aqui, construir e incorporar valores permite a tomada de decisões de maneira consciente e consequente. Então, vocês vão perceber que desde o primeiro ano do PEI, os alunos eles começam de um jeito, mas dentro de pouco tempo eles já estão diferentes. Então, eles passam a ser responsáveis pelas escolhas que eles fazem, eles veem que eles podem transformar um sonho em realidade, então é o querer ser e o querer estar. E eles também vão ver que é necessário sonhar com o amanhã, mas cuidar desse sonho. Também não adianta ele querer, ele sonhar, mas ele não fazer por onde, né? Então, o projetar é ele traçar caminhos entre a vida de hoje, entre o hoje e o amanhã. Então, é ele traçar mesmo uma rota, né? O que eu preciso fazer para realizar o meu projeto de vida? Se eu quero ser engenheiro, o que eu preciso fazer para ser engenheiro? Então, a gente tem várias escolas aqui que são de anos finais, e a gente vê que o projeto de vida, ele já vai se realizando quando ele vai para o METEC, ou quando ele continua no ensino integral, mas depois ele vai para uma faculdade, muitos vão para a faculdade pública. Então, são sonhos que a gente vê que os alunos eles têm conseguido realizar, sim. Tudo por causa da centralidade no projeto de vida deles. Aqui tem alguns pontos de atenção para a construção desse projeto de vida, né? Então, começa com a identidade, esse vai ser o ponto de partida, a identidade do aluno. Aí, quais as expectativas que ele tem, o que ele quer para o futuro? Aí, depois, ele tem que se empenhar, claro, né? Mas ele precisa se empenhar sozinho? Com o apoio de outras pessoas, isso é muito mais fácil. E se a gente for pensar nesse apoio, às vezes ele não tem esse apoio da família, mas ele pode ter esse apoio de um professor, do tutor. O tutor tem um papel muito importante dentro do PEI também. Não sei se vai dar tempo da gente falar disso hoje, mas vocês vão perceber que todos serão tutores, né? Então, esse apoio de outras pessoas inclui a família, e se às vezes ele não tem esse apoio da família, ele consegue ter esse apoio na escola. A formação humana do estudante, então ele faz uma análise consciente individual, e a responsabilidade pessoal, que vai ser a escolha e decisão. Então, ele não escolhe do nada, não. Ele traça um caminho e ele sabe, ele tem consciência do que ele está decidindo, da escolha que ele está fazendo. Então, esses são alguns pontos de atenção para a construção desse projeto de vida. Aí, aqui, de novo, né, a gente está falando dele ser autônomo, solidário e competente.
Então, esse é o modelo de aluno que ele precisa sair do PEI. Então, a gente consegue ver que eles saem, sim, mais solidários, eles saem autônomos e eles saem muito competentes, né? A competência, ela vem quando você vê que ele passou na universidade, ou que ele realizou esse projeto de vida dele. Aí, aqui, a gente está vendo de novo a excelência acadêmica, né? Que está relacionada à base nacional comum. Aí lá os princípios, né, que são os 4 pilares, que a Catarina já falou: protagonismo, a pedagogia da presença e a educação interdimensional. Então, se esses princípios eles são aplicados na escola, a gente vê que a coisa começa a funcionar. Aí aqui também nós temos o projeto de vida, né, que como nós vimos, ele é central. E aí tem a parte diversificada e as atividades complementares. Aí nós temos lá as premissas, que aí vai entrar a formação continuada, como a Catarina já falou um pouquinho para vocês, a corresponsabilidade, o protagonismo, a excelência em gestão e a replicabilidade. Então, tudo isso é o PEI. Então, esse é o modelo de gestão. Então, para tudo isso acontecer, lembra lá da engrenagem que ela mostrou? Não pode faltar nenhum dente. Se faltar algum dente daquela engrenagem, ela não vai rodar. Se ela não rodar, o PEI não vai funcionar. A gente sabe que, a princípio, muitos professores entram pelo dinheiro, né? Porque 75% a mais no salário faz uma boa diferença. Mas, no decorrer do tempo, a maioria dos professores fala que o dinheiro é o que menos importa. Começa a se importar mais com o aluno. Por quê? Porque a gente vê que tudo isso começa a fazer sentido na cabeça do professor. E aqui a gente está falando de novo, né, do traçado entre o ser e o querer ser. Ó, a cada instante na vida há um novo conhecimento a encontrar, uma nova lição, despertando uma situação nova que se deve resolver. Então é isso mesmo, né? Então, assim, a gente conhece alunos que tinham um projeto de vida por alguma coisa que aconteceu, e aí no decorrer, até ele chegar no ensino médio, ele já trocou várias vezes de projeto de vida. Mas o importante é ele traçar e ele saber o que ele quer lá no final. E aí, muitas vezes, ele vai conseguir realizar, sim, esse projeto de vida. Mas ele tem que ser motivado, lembra? Ele tem que ter o apoio de pessoas. E aí, que são os professores, a própria família, né? E aí, se a gente vê que ele não tem o apoio de alguma dessas partes, a gente pode ajudar esse aluno. Lembra da corresponsabilidade? Então, a gente precisa ser sempre corresponsável. Aí, aqui, nós estamos falando, né, dele autônomo, do jovem autônomo, solidário e competente. Então, autônomo por quê? Porque ele será capaz de avaliar e decidir baseado nas suas crenças, valores e interesses. Então, isso é o que a gente espera de um aluno que está saindo do PEI. Ele é capaz de avaliar e decidir. Aí, e solidário, porque ele é capaz de envolver-se como parte da solução e não do problema. Isso funciona muito bem no PEI. Então, por exemplo, tem um problema dentro da escola. Vocês podem jogar para os alunos, porque aí ele vai conseguir se envolver como parte da solução. De repente, pega aquele aluno mais danado e aí pede para ele resolver. Como você resolveria isso? E coloca ele como parte da solução. Então, ele vai deixar de ser um problema para a escola. E aqui, competente, porque ele estará preparado para compreender as exigências do novo mundo do trabalho e estará apto para a aquisição de habilidades específicas requeridas para o seu projeto de vida. Então, é o que a gente já falou, né? Então, ele vai estar preparado, ele não vai escolher no nada, não. Ele fez todo um estudo, ele traçou uma rota e ele vai saber quais habilidades ele precisa para ele realizar esse projeto de vida dele. Então, ele não faz nada no escuro, ele sabe o porquê que ele está fazendo e o que ele precisa fazer para chegar até esse projeto de vida dele. Temos aqui 3 fontes que o aluno ele precisa ser, né, o jovem ou o adolescente. Então, aqui ele precisa ser fonte de iniciativa, porque ele será capaz de agir não sendo apenas um espectador do processo pedagógico. Então, a gente às vezes tem essa... a gente, como professores, às vezes a gente não está acostumado que o aluno ele tenha essa iniciativa, né? Mas aqui a gente precisa repensar, né? Qual é o nosso papel como educador? Porque aí ele vai ser capaz, nesse modelo de escola, ele vai ser capaz de agir, ele não vai ser só um espectador. Muito pelo contrário, ele vai ser um ator ativo. Aí aqui é fonte de liberdade. Parte do seu processo de crescimento como pessoa e como cidadão. Então,
a gente vai querer que ele saia um cidadão de bem. Então, isso vai partir dessa fonte de liberdade aí, o processo de crescimento dele como pessoa. E fonte de compromisso, porque ele responderá pelos seus atos, sendo consequente nas suas ações, assumindo a responsabilidade tanto pelo que faz, quanto pelo que deixa de fazer. Então, é o que a gente já falou, né? Quando a gente consegue fazer o aluno ser autônomo, solidário e competente, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe a consequência dos seus atos e ele não faz escolhas no escuro. Por isso, ele é fonte de compromisso. Vai falar um pouquinho sobre protagonismo juvenil. Então, aqui, dentro das premissas do protagonismo, nós temos o princípio que norteia o processo do jovem autônomo, solidário e competente. Aí a premissa do protagonismo, que ela permeia as ações da escola e consiste na criação de espaços e condições. E a metodologia, que ela fortalece o princípio e a premissa e apoia as práticas e vivências. Então, vocês vão ver que o protagonismo ele precisa ser muito, muito forte na escola, né? É o que a Catarina falou no início, lembra da constelação? Não pode só uma pessoa brilhar. Todos têm que brilhar, porque assim a escola ela se fortalece. Quanto mais brilho, mais pessoas estiverem brilhando numa escola FEI, melhor essa escola vai ser. Aí ali embaixo falou, né, o processo em que o adolescente e o jovem, ao desenvolver as suas potencialidades, se compreendem tanto como sujeito quanto objeto de suas ações. Então, como nós vimos no slide anterior, né, quando o aluno ele é protagonista, ele mesmo consegue ver soluções para problemas que a escola tem. Então, o protagonismo ele é muito importante na escola. Vocês vão ver isso na prática, né? Quando tiverem os clubes juvenis, onde o aluno é protagonista, as próprias eletivas, que elas foram para regular, mas elas acabaram, como foi um ano de pandemia, né? Foi um ano um pouco diferente. Mas assim, vocês vão ver que realmente o aluno ele é protagonista. E esse protagonismo ele é muito positivo. Aqui, ó, a etimologia da palavra protagonismo. Aqui são as raízes gregas. Proto é o primeiro ou principal. Agon é a luta. E agonistes é o lutador. Então, é o primeiro lutador, principal lutador. Então, aqui, né? Qual é o que a escola quer? Formar um jovem autônomo, solidário e competente. E aí nós já vimos que é por meio da excelência acadêmica, mais o projeto de vida, né? Excelência acadêmica sempre relacionada à base nacional comum e o projeto de vida à parte diversificada. E aí nós já vimos aí os princípios, as premissas e os valores. Então esse slide vocês vão gravar bem, porque esse é o principal objetivo do ensino integral na escola. Vocês sempre vão lembrar, autônomo, solidário e competente, o tipo de aluno que nós queremos no final. E aí, qual que é o papel do educador, então, frente a esse jovem protagonista? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ajudar esse aluno, zelar, colaborar, empenhar-se e favorecer. Por quê? Porque se nós fizermos isso, aí nós estamos ajudando esse jovem a ser protagonista. No início, quando eu comecei aqui na diretoria, eu lembro que eu comecei a acompanhar a PEI e às vezes os professores, nas eletivas, o professor ele falava, né, do que o aluno tinha produzido. Mas será que ele estava ajudando esse aluno a ser um jovem protagonista? Ou ele estava sendo protagonista? Então fica aí para vocês pensarem. Será que eu estou deixando o jovem ser protagonista quando eu tomo a frente de alguma coisa? Não significa que também a gente vai largar na mão do adolescente e vai deixar. Não, mas a gente precisa pensar que ele precisa ser protagonista. O que ele aprendeu nessa eletiva? Como que ele pode ser protagonista dessa ação? Que a gente falou lá que ele é o ator principal, né? Como nós vimos lá nas raízes gregas da palavra. Então, nós precisamos tornar esse jovem protagonista. E aí fazer tudo isso que está em volta das estrelas. Ajudar, zelar, colaborar, se empenhar e favorecer que isso aconteça. Então, aqui a gente vai ver de algumas coisas que é necessário na escola. Então, nós precisamos conceber os jovens como fontes de participação e não simplesmente como receptores ou porta-vozes daquilo que os adultos dizem ou fazem com relação a eles. Então, aqui de novo, né, a gente está vendo que o aluno ele precisa participar, ele não vai ser só receptor. Então,
ele vai participar, ele vai protagonizar muitas coisas, né? Então, ele não vai só receber. A gente vai ver que, vocês vão ver no decorrer de muito pouco tempo, que vocês conseguem ensinar o aluno a ser protagonista muito rapidamente. Dentro de 6 meses, na eletiva do meio do ano, vocês já veem como eles mudaram. Assegurar a criação de espaços e mecanismos de escuta e participação. Então, isso também é muito importante, né? A escola criar espaços para a escuta e a participação dos alunos. Então, algumas coisas que vocês forem decidir, é importante ouvir, sim, a opinião dos alunos para saber o que eles pensam, o que eles acham, né? Para eles verem que eles fazem parte desse processo. Não conceber PJ enquanto projetos ou ações isoladas, mas com a participação autêntica dos jovens. Então, o PJ é protagonismo juvenil, tá? Então, não é em pensar em uma ação isolada, não, nessa ação ele vai ser protagonista. Não, é interessante que ele seja protagonista em todas as ações que a escola faz. Aí, criar espaço para que o jovem possa desenvolver suas potencialidades pessoais e sociais. Então, ele vai ser protagonista na vida, né? É interessante, eu lembrei agora de uma vez que uma aluna comentou que ela foi em uma entrevista e aí ela falou da escola, né? Porque eles falaram assim, nossa, de que escola que você é? Você deve ser de uma escola particular, tal. E ela falou que não, ela era de uma escola pública, e ela falou como que era a escola. E eles queriam até conhecer a escola, e ela passou na entrevista. Justamente por quê? Porque ela se tornou uma jovem protagonista. E aí ela soube fazer as decisões corretas, as decisões que ela queria para traçar o projeto de vida dela. Então, aí o acolhimento dos novos estudantes. Então, algumas coisas que vão acontecer, né? É claro que começa com o acolhimento. Aí depois vocês vão ter que eleger os líderes de turma, porque aí é o diretor que vai cuidar, né, dos líderes. A organização dos clubes juvenis, que aí é uma ação totalmente protagonista, porque quem protagoniza os clubes são os próprios alunos. E a atuação do Grêmio Estudantil. Então, aqui a gente está falando de todas as ações protagonistas que precisam acontecer numa escola PEI. Então, desde o acolhimento, onde os alunos acolhem outros alunos, então é uma ação protagonista, a eleição dos líderes de turma, onde os próprios alunos, eles escolhem, né, os líderes de turma das turmas. Depois, os clubes juvenis, né, o que eles querem fazer naquele período que, enquanto os professores estão em ATPC, o diretor cuida dos clubes, então o que eles querem ensinar nesses clubes, e o próprio Grêmio Estudantil. E aqui os princípios norteadores são a pedagogia da presença, os 4 pilares da educação, a educação interdimensional e o próprio protagonismo juvenil. Aí o acolhimento nas escolas do programa Ensino Integral. Então, nos primeiros 2 dias de aula, os jovens, né, eles recebem os novos estudantes, no caso de vocês, que são a maioria das escolas novas, né? Tem professores das escolas antigas também, mas aqui, então vocês vão ver o acolhimento acontecer na escola, vocês vão ver os estudantes, eles trabalhando mesmo esse protagonismo na escola de vocês. Claro que a gente não sabe ainda como que isso vai se desenrolar, né? Porque nós estamos ainda na pandemia, mas vocês vão ver que isso vai acontecer sim, mesmo que seja de maneira remota. Então, serão desenvolvidas atividades que buscam despertar nos novos estudantes os valores e as bases essenciais para a sua integração junto à comunidade escolar. E o acolhimento, ele é o marco zero do PV. Por quê? Porque ali ele já vai ter a escada dos sonhos. Então, ela vai levar os estudantes ali a refletir sobre o que eles querem, sobre quais os sonhos deles, os objetivos, e a sistematização das metas com o apoio de estratégias utilizadas pelos alunos e educadores. Então, o acolhimento ele é de suma importância para o vice-diretor depois ele ter como já pensar no PV desses alunos, que é o momento, é o marco zero mesmo. Aí aqui os líderes de turma, né, eles são eleitos pelos pares, então são os próprios alunos que escolhem. E aí a gente vê lá a liderança, a convivência com as diferenças, a responsabilidade, a gestão e o trabalho em equipe. Então, a gente pode pensar que é uma ação pequena, mas na verdade não, né? Ela está desenvolvendo tudo isso no aluno. Então, ele vai conviver com as diferenças, ele vai se tornar responsável, ele vai ter que gerir, né, a turma dele ali, ele vai ter que passar algumas coisas que o diretor falar para a turma, vai ter que liderar aquela turma e vai aprender a trabalhar em equipe. E os clubes, né, que são os grupos temáticos criados e organizados pelos alunos da escola estadual
incluindo as atividades de protagonismo e empreendedorismo juvenis. Então, aqui a gente vê, né, um clube de dança, um clube de teatro, um clube de desenho. Então, a gente vê vários clubes diferentes e todos eles são protagonizados pelos próprios alunos. O aluno ensina aluno. E o Grêmio Estudantil, né, que tem ali a legislação. Então, ele representa o interesse dos estudantes, ética e cidadania e protagonismo juvenil. E aqui nós estamos vendo também outra engrenagem. Então, isso também precisa acontecer, para que não fique faltando nenhum dente nessa engrenagem aí. O que esse jovem ou esse adolescente ganha? Então, no período de sua vida em que ele se procura e se experimenta na construção de sua identidade pessoal e social, que vai ser o PV. Então, o que a gente está trabalhando com esse aluno? O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar autodeterminação, autoconfiança, altruísmo, autonomia, capacidade de iniciativa, capacidade de planejamento e perseverança. Olha quanta coisa a gente está ensinando para esse aluno dentro dessa ação que se inicia lá no PV com o acolhimento. Então, se a gente conseguir que esse aluno aprenda tudo isso, a gente está criando um cidadão de bem lá no final, né? E com desejos e expectativas de que ele realize seu PV. E o que a gente ganha enquanto sociedade? Alternativas de enfrentar e resolver problemas que a desafiam permanentemente e a descoberta e valorização do perfil generoso, enérgico, empreendedor e criativo da sua juventude. Então, na verdade, a gente viu que o aluno só tem a ganhar e a sociedade também. Aí aqui, quais são as formas de participação do jovem? Então, a manipulada é quando os adultos determinam e controlam o que ele vai fazer. A decorativa, quando o jovem apenas eles marcam presença sem influir no seu curso e sem transmitir nada. A simbólica é quando a participação é nela mesma apenas uma mensagem. E a operacional é quando eles participam apenas na execução da ação. Então, tudo isso aqui é o que a gente espera que não aconteça, né? Porque já pensou a gente ter um aluno que é manipulado, um que ele está lá só de decoração, o outro que está lá simbolicamente, um que está lá operacionalmente? Então, esse é o tipo de formas de participação do jovem que a gente não deseja dentro de uma escola de ensino integral. Agora, eu vou passar a fala para a Catarina e ela vai falar dos padrões de relacionamento. Todas as ações, né, que o programa já tem, né, o desenho, lembra a questão do manual? Ações que o protagonismo juvenil ele já é desenvolvido. Então, cabe à escola tratar aí de cada esses aspectos, cada ação, né, que é realizada já é pensada no protagonismo juvenil. Então, uma vez que a escola realize isso, ela pode, de fato, perceber que o aluno vai se tornar protagonista, porque a escola já tem ações para isso. O professor ele precisa compreender essas ações para não torná-la diferente. Então, é de líderes. Não, os professores vão escolher porque eles não sabem, já corta o protagonismo juvenil. Eles precisam discussão saudável, eles precisam ter grau de criticidade, e a gente percebe isso em algumas escolas. Não, aqui não deixa o aluno escolher, não, vai. Qual que é o melhor aluno da sala do 8º A? Então deixa a Marilda. Não é assim que é para fazer. É justamente tudo isso que a Roberta falou, é para estimular já essa questão da autonomia, de liderança para o aluno. Então, como eu disse novamente, existe esse manual, já está pronto. Agora depende de como eu realizo essa ação. Se essa ação for realizada de qualquer jeito, aí realmente o aluno não desenvolve protagonismo. Então, isso é bem importante a gente perceber, já está lá. Nós vamos realizar para que os jovens consigam aí, de fato, melhorar, né? E aí desenvolver o protagonismo. Aí, continuando, quando nós falamos dessa questão de padrões de relacionamento, é muito importante, porque o professor acha, bom, então eu vou chegar lá, o PEI, todos os meus alunos serão protagonistas, uhul! Não, isso ele vai desenvolvendo. Por isso que fala essa questão aqui de etapas, né? Eu tenho a etapa 1, né, que é a iniciativa da ação. Eu tenho a etapa 2, que é o planejar a ação. Eu tenho a etapa 3, que é a execução, a 4, a avaliação, e a 5, a apropriação
dos resultados da ação. Para cada etapa, é importante saber como isso acontece em cada padrão de relacionamento. Então, o que é padrão de relacionamento? É como eu realizo o relacionamento com os meus alunos. Então, será que existe relação de dependência, de colaboração ou de autonomia? Professor, você não pode chegar na sala achando que você já vai para a autonomia, né? Não pode. São etapas mesmo. Você precisa galgar aos poucos. Eu não posso chegar querendo que o meu aluno já seja autônomo. Isso daí ele será desenvolvido no aluno com essas ações, com as aulas que a escola vai proporcionar. Então, primeiro, o meu aluno terá sim essa dependência, só que ele não pode permanecer nesse nível de dependência, né? Na dependência, o que acontece? Quando eu vou iniciar uma ação, iniciativa unilateral dos educadores, né? Os professores falam, que são os educadores, e pronto. A iniciativa é só do professor. Na dependência, os educadores, eles planejam sem a participação dos jovens. Olha aí o que acontece. O planejamento é realizado sem que os jovens participem, né? Então, é interessante isso. No início, igual agora nós fizemos, você vai fazer alguns planejamentos, seu aluno não estará presente e não vai participar. Você precisa planejar aí sua agenda, né? Você vai precisar planejar o próprio plano de aula. Nesse momento, e para ele não está presente agora, mas ele está presente enquanto o objetivo que você quer, um aluno autônomo, solidário e competente. Então, ele não participa do planejamento, é o educador. Na execução, os educadores executam e os jovens recebem a ação. Então, o professor faz, a gente infelizmente tem isso nas eletivas, mas eu quero que fique bonito. Aí o professor leva para casa e faz a culminância. Está errado. Porque quando eu penso na eletiva, lá no final, os 6 meses é justamente para quando chegar antes dos 6 meses, é para você já ir trabalhando autonomia para essa culminância. Então, a dependência vai acontecer nas primeiras aulas, você vai apresentar a sua ementa, os objetivos, a justificativa, vai explicar para os alunos os conteúdos, isso é uma dependência, né? Essa explanação. Mas ele vai crescendo, né? Aí ele vai colaborando, aí ele vai se tornando autônomo, aí ele vai ter criações, ele vai falar assim, professor, por que a gente não faz isso? O pensamento dele já começa a ir além, porque ele deixa de ser dependente daquele caderno. Não, professor, mas eu assisti tal coisa, eu achei legal, a gente poderia colocar na eletiva. Não só na eletiva, na aula, né? Então, assim, essa autonomia que o aluno vai criando. E quando a gente fala de avaliação da ação, aí os educadores, eles avaliam sozinho os jovens, né? Os adolescentes. Então, assim, a avaliação é só do professor, é aquela, eu somo e divido e tá bom. Mas eu somei e dividi, foi isso. Nossa, mas que tipo de avaliação é essa em pleno século XXI, que eu só somo e divido e é isso, né? E aí eu preciso... Essa nota que o senhor colocou já é real? Você acha que essa soma e divisão está sendo justa? Durante esse período, né, durante esse processo, o seu aluno não avaliou, ele continuou estanque, conforme aquela numeração? Ele ficou com 8, ele ficou com 4,5, não, você vai baixar para 4 porque ele piorou? Tudo bem, é a sua leitura, mas precisa ter esse olhar, né? Isso na dependência. Apropriação dos resultados. Os resultados são apropriados pelos educadores, então, os resultados das ações, né? Então, eu fiz lá uma atividade, por isso que a gente está pensando na eletiva, que o resultado é bem visível, e aí eu que me aproprio dos resultados, que é o que eu disse, o professor vai lá, ele que constrói a ponte de macarrão e leva no dia, ele que constrói o carrinho de papelão movido a pilha e leva no dia, não é o aluno, né? Mas o aluno, ele terá esse momento de dependência quando ele precisa, sim, de uma aula expositiva, né? Ele precisa do direcionamento, mas não da dependência. Essa palavra que é importante, por isso que ela está em vermelha. O meu aluno não pode se depender de mim. Ele,
igual aconteceu, né, agora em 2020, muitos alunos que eram extremamente dependentes, eles não conseguiram avançar, eles pararam de estudar. Agora, os alunos que já tinham um grau de autonomia maior, eles avançaram. E eu falo de causa, porque eu acompanhei 8 escolas. Então, assim, foi muito visível isso. Então, aí outro padrão de relacionamento, a colaboração, né? O relacionamento colaborativo. Ó, nós já estamos avançando, então eu já preparo uma aula com esse olhar de que os meus alunos terão aí essa colaboração em todas as ações, em todas as etapas da ação. Lá no início, os educadores discutem se deve ou não assumir a iniciativa. Ó. Aí os educadores eles já podem trazer os alunos para discutir, né, se esse aluno vai assumir essa iniciativa ou não, já é uma discussão, o aluno já aparece como colaborador. No planejamento, educadores e jovens planejam juntos a ação. Olha que legal, o aluno já está colaborando com o planejamento da ação, tá bom? E aí o que acontece? Na execução, tanto o educador quanto os jovens executam juntos. E aí, quando você faz para o outro ver, que é importante. Então, vocês percebem que não é assim, ele tem que ser autônomo, ele nasce autônomo. É um processo, e eu preciso respeitar isso. Alguns alunos demoram mais nesse campo da colaboração, mas a gente tem aluno também que fica na dependência do professor, assim como nós vamos ter professores que vão ficar na dependência do PCA. Se o PCA não cobra, né? Olha, você não me entregou o plano. E aí ele fica muito irado porque o PCA cobrou depois de uma semana de espera. Isso é dependência, pessoal. Isso é total dependência. É um professor que depende do PCA. Então, eu, enquanto profissional protagonista, eu tenho as minhas responsabilidades. Então, eu preciso saber, eu preciso ter autonomia para fazer isso, né? E vocês já são autônomos. Eu estou explicando que, sem perceber, às vezes a gente age sem autonomia. Aí a pessoa tem que pedir programa de ação depois de uma semana e a pessoa ainda fica brava, resmunga. Você entrou nesse programa, meu querido, você sabe que dentro de um programa já tem os princípios, né? As premissas. Então, assim, por isso que é importante a gente conhecer o programa e falar assim, ah, não, Catarina, eu estou achando que é muita coisa, eu quero ficar na dependência. Então, aí, realmente, você pode até conversar com a sua diretora, mas tente. Nós já tivemos professores aqui que entraram, nunca vou esquecer, quando essa professora estava escolhendo, alguém me chamou e falou muito mal dessa professora. Eu falei, tudo bem, ela vai para o PEI, né? No segundo mês, os alunos já elogiavam essa professora, né? E aí eu fiz questão de falar para aquela pessoa, né, que falou mal da outra, porque infelizmente nós temos uma rede que não olha o lado bom do outro, mas ele sempre quer olhar o lado negativo. Então, é isso que o PEI ele transforma pessoas. Então, aquela professora que saiu daquela escola sendo apontada, e aí eu fazia questão de contar para todo mundo, em todas as reuniões, é óbvio que eu nunca citei o nome, mas é importante você saber, se você é um professor que falam de você, é a hora de você perceber quão valor você tem. E essa professora descobriu, porque ela começou a ser valorizada. E é isso que o PEI faz, não só com 75%, que é a valorização também, mas é a valorização de você profissional. Nós sabemos o quão excelente você é e que muitas vezes você não tem espaço para mostrar esse trabalho, tá bom? Então, e aí na colaboração eu trabalho junto com o outro, né? E é um momento que o aluno vai aprendendo, nós somos os exemplos dele, né? E aí quem lembra, né, do observar, realizar, alguém lembra? Dos 3 grupos? Pode abrir, eu vou deixar para vocês abrirem aí. Quem lembra? Os 3 grupos de competência lá. Observar, realizar, alguém lembra? Não virei nenhuma formação aqui. Oh, que vergonha. Então tá. Então é observar, realizar e compreender, né? Então é isso, eu preciso, quando eu entro no nível da compreensão, eu estou no nível de autonomia.
né? O observar é daquele de dependência mesmo. E quando eu realizo com para realizar sozinho. É aqui que tem um gap, né? Eu ensino meu aluno a fazer, só que eu não deixo ele fazer sozinho. Eu lembro das minhas aulas, né? Então, assim, eu queria fazer sozinho, mas ninguém me deixava fazer sozinho. Aí terminava ali, aí já vinha outro assunto, mas ninguém deixava eu colocar a mão na massa. O protagonismo é isso, deixe o seu aluno colocar a mão na massa. Sabemos que já temos milhares de professores que trabalham assim, que são vocês, mas o PEI, gente, ele já está posto para trabalhar assim, nesse processo, fazendo com que a pessoa evolua. Não só aluno, como vocês viram, mas também os educadores. E aí, dentro da colaboração, quando é o momento da apropriação dos resultados, ambos, né, tanto educadores quanto jovens, eles vão compartilhar os resultados. Então, nós vamos sentar para ver, olha que legal, pessoal, hoje nós vamos discutir, né, que é a devolutiva. Nós vamos fazer a devolutiva dos resultados daquele projeto que nós fizemos. Vocês faziam isso na regular? Depois que o projeto terminava, vocês sentavam e davam uma devolutiva? É aqui, a apropriação dos resultados. Nosso aluno, né, o jovem, precisa saber o que aconteceu. Olha, nós percebemos que aqui nós poderíamos ter feito isso. Isso é o olhar, é uma devolutiva do nosso trabalho, tá bom? Autonomia. A iniciativa da ação parte dos próprios jovens, né? A iniciativa da ação parte dos próprios jovens. E aí é interessante que eu fui uma escola o ano passado, logo no início, né? E aí a vice-diretora, pena que eu não posso falar o nome, né? Mesmo quando seja coisa boa, né? Falam para eu não falar o nome. Mas minha língua está coçando, enfim. Pouco tempo de aula, porque você sabe que nós fechamos logo, né? E aí ela falou para mim que chegou um aluno aqui dizendo que quer fazer um clube de inglês. Olha a autonomia do aluno. Ele foi já na vice-diretora, olha, eu quero fazer um clube juvenil de inglês, tal. Isso foi bem bacana, a gente percebe que quanto mais jovem, mais autônomos eles são. Aí ela falou assim, então escreve um projeto, tudo, e ele escreveu. E às vezes até nós, profissionais, não temos essa autonomia. Então, a autonomia é quando a iniciativa é parte do próprio jovem. O jovem, eles que vão planejar o que será feito. Os jovens, eles vão executar o que foi planejado, né? E aí, na avaliação, eles vão avaliar a ação realizada. Os jovens vão se apropriar dos resultados. Então, foi resultado de ações deles, criadas por eles. Então, é importante que tenha esse espaço, tá? Quando a gente fala de padrões de relacionamento, é justamente isso. Eu, professor, enquanto mediador desse conhecimento, e não detentor do conhecimento que o meu aluno depende de mim, né? E aí, o ano que vem, ele vai falar, eu não aprendi isso. Eu não aprendi isso, por que ele usa essa expressão? Porque você não deixou ele trabalhar sozinho, criar autonomia. E aí fica essa impressão para o aluno, o professor que passou. E aí ele não se apropriou. A questão do relacionamento é esse olhar. Que tipo de professor é você? Né? E que tipo de professor que eu serei? A parte do pedagógico, e aí, né, é importante a gente compreender, ela será mesmo para conhecer o desenho do PEI, né? Esses modelos. Eu vou me apropriando na escola. Ansiedade não é bom para ninguém. Então, não adianta assim, por que ela não falou isso? Por que ela não... Vamos acalmar, porque na escola vocês trabalharão todos esses aspectos, tá? Mas com profundidade. Aqui é para você compreender aí, então, qual o ponto primordial que a Roberta falou. A questão do projeto de vida. Eu preciso, sim, olhar para o protagonismo juvenil com ações já desenhadas e as minhas aulas precisam pensar nesses relacionamentos. Essa aula, meu aluno é totalmente dependente, colaborativo, autônomo. Que grau de autonomia? A gente pode pensar em grau de autonomia. Você também não pode, repito, exigir que seu aluno seja autônomo na primeira aula. Você precisa desenvolver esse processo. E aqui nós vamos conhecer os instrumentos de gestão. Os instrumentos de gestão para alguns, né, o que nós chamamos de burocracia. A burocracia, pessoal, ela é importante. Busquem lá depois no dicionário.
é porque a cultura brasileira, ela transformou a burocracia, e aí até criaram uma expressão horrorosa, que eu não vou falar, mas acho que vocês conhecem, para a burocracia. Burocracia nada mais é do que, repito, ela foi mudada com o passar do tempo e a cultura rejeitou. Mas eu vou transformar essa palavra que foi usada na formação, eu prefiro que nós vamos usar aqui, os instrumentos de gestão são para a nossa organização. Sem organização não há planejamento, sem planejamento não há execução, sem execução não há avaliação, e sem avaliação não há melhoria. Isso é tudo na sua vida, tudo. Desde quando você acordou até agora, você fez exatamente tudo que eu falei. Então, vamos conhecer os instrumentos de gestão que tem aí dentro da escola e depois a gente vai puxar quais vocês vão trabalhar e vocês vão ter que realizar e utilizar e preencher e ver sentido nisso, tá bom? Nós precisamos ver sentido em cada documento do PEI, tá? E aí, quando não tiver com esse sentido, eu não vejo sentido nesse documento, pergunte o sentido para o PCA. Use a palavra sentido mesmo. Fala assim, olha, eu gostaria de ver sentido nessa. Ah, Roberto, você pode voltar, por favor? Eu falei, mas eu não li tudo. Bom, alguns são de conhecimento de vocês, tá? A proposta pedagógica é um documento que vocês sempre usaram na regular, em todo planejamento, mesmo porque é assim que a gente orienta, né? Pegue a proposta pedagógica da escola, leia com os professores, é um documento que vocês conhecem, não é verdade? Graças a Deus. Os guias de aprendizagem os guias, tá, pessoal? Tem gente que usa o feminino, mas os guias é guia mesmo, de guiar. O que vai me guiar para a aprendizagem do meu aluno? Ah, então eu vou fazer isso, isso, isso. É um maravilhoso, um documento amo. Eu, enquanto professora, amo. Eu preciso de um guia para saber como chegar na aprendizagem do meu aluno. Gente, quem já está pensando, meu Deus, quanto documento eu tenho que preencher? Pense primeiro qual o sentido desse documento. E eu estou aqui com esse objetivo. E aí depois eu vou explicar cada um, tá, pessoal? Agora é só para vocês conhecerem. Normas de convivência tem na escola. Regimento escolar também, vocês já sabem. Rotinas para os funcionários, aí vocês já perceberam que não pertence a vocês. O plano de gestão, que é realizado pela gestão, o professor, infelizmente, não conhece, mas o certo era conhecer. O programa de ação, aí na regular não tem, então aqui o que não tem na regular? Guia de aprendizagem, programa de ação, plano de ação, mais ou menos, que tem o plano de ação do MMR, né? E as agendas. Esse daqui, vamos finalizar o instrumento de gestão, eu vou alterar, tá, pessoal? E é bacana a gente errar, sabe? Se você pensou assim, credo, erraram, reveja, porque assim, oba, elas cometeram gafe, elas erraram, e as pessoas podem errar, eu tenho que olhar para o erro como algo, putz, que legal. Ah, então, mas aí eu vou corrigir, antes de mandar para vocês, eu vou subir instrumento de gestão, tá? Então, os instrumentos de gestão que você, professor, vai trabalhar, e aí eu vou falar a responsabilidade de cada um. Se você está anotando, é bom anotar. Porque se alguém chegar e falar assim, ó, plano de ação você tem que trazer amanhã. Você vai falar, opa, peraí que eu anotei, o plano de ação não é responsabilidade minha, eu participo colaborativamente, porque o plano de ação é o plano da escola, e eu participo falando de atividades que nós vamos fazer, que nós vamos desenvolver para alcançar os resultados, tá? Então, o plano de ação é responsabilidade do diretor, com a participação colaborativa dos professores. São os professores que vão falar, né? A parte pedagógica. Então, você tem uma grande e total importância no plano de ação. Mas não cabe a você digitar, né? E realizar o plano de ação. O programa de ação. Todos os profissionais, exceto da secretaria, eles vão fazer o programa de ação. O que é o programa de ação? Como diz o nome, ele traz justamente os passos, né? Que escola que eu estou, então, tá lá. A PCG vai trabalhar com você. Essa é a responsabilidade da PCG, formar vocês, né? Para que vocês consigam preencher. Qual o sentido desse programa de ação? Dentro do programa de ação, eu preciso conhecer a minha clientela, eu conheço as minhas atribuições enquanto professor de língua estrangeira moderna, eu preciso saber
quais são as premissas, né? E os princípios lá, né? Do programa, que aí você vai copiar. Hoje não é o objetivo, não é falar dele, mas a sua PCG vai falar muito bem. Os guias de aprendizagem, só o professor faz, uma vez que o responsável pela aprendizagem é o professor, responsável direto, né? Tá? Que lembra qual a responsabilidade? Mas direto, quem vai ensinar funções de matemática? É o professor de matemática. Então, essa aprendizagem é o professor. Então, guias de aprendizagem, o professor vai fazer, tendo olhar para o bimestre e desenvolvendo as atividades já, pensando o que ele vai realizar. Por quê? Os guias de aprendizagem, eles precisam ser públicos. O meu aluno precisa ter acesso aos guias de aprendizagem para que ele acompanhe e verifique essa habilidade. O professor passou, mas eu não entendi. E aí o professor precisa rever essa, né? Os pais precisam ter acesso. Olha, o meu filho, tal, você viu nessa prova, mas é que ele falou que, né, essa atividade aqui do guia, ele não compreendeu. E aí, pessoal, processo de aprendizagem, a gente precisa rever isso, é outro paradigma que a gente tem que quebrar. Antigamente era assim, eu ensinei fotossíntese, nunca mais eu ensino fotossíntese. Isso me lembra o que aconteceu comigo, acho que na primeira série do ensino médio, eu perdi uma prova, a professora falou, você não vai fazer a prova, você vai ficar com 0. Meu Deus, eu fiquei com 0, porque ela não pode dar a prova em outro dia. Meu Deus, o que será que ia acontecer, né? Então, enfim, eu fiquei com 0, fiquei com notinha baixa ali de média, e aí ela olhou para mim e falou assim, você recupera o próximo bimestre? Eu falei, tá bom, recupero. Ela, lógico, ela sabia que aluna, né? Eu não era exímia aluna em biologia, mas a gente estudava, se esforçava e tirava nota. E é isso, nunca mais eu vi aquela temática que eu perdi a prova. Então, o guia de aprendizagem é para isso, para retomar essas habilidades. Por isso que o currículo é espiral, porque eu preciso rever as coisas. É aprendizagem, conhecimento. O conhecimento, ele não é estanque, né? Agenda escolar, e aí, vocês precisam ter uma agenda, lembra? Instrumento de organização eu já falei, eu sou dessa também. Instrumento de gestão é organização. Instrumento de gestão é organização. Então, não olhe para esses documentos como alguém que vai te comer. Um bicho, nossa, tem 5 bichos de 7 cabeças? Não, né? Então, agenda, quem daqui, não precisa levantar o braço, nem escrever no chat, quem daqui tem agenda normalmente? Assim, eu sempre trabalhei com agenda. Eu nunca trabalhei com agenda, tá? A gente trabalha agora, depois dos 37 anos que eu aprendi, 37 anos de vida que eu vinha trabalhar com agenda. Porque se tivesse me ensinado a trabalhar com agenda, talvez eu tivesse feito muita coisa legal. Eu me lembro que eu trabalhava de manhã, tarde e noite, durante, acho que 11 anos. E aí, eu saía da escola particular de manhã e da tarde, né? E eu subia Pedro Soares, já estou contando um pouco da minha vida, já preparando a aula, mas eu não escrevia, mas eu me achava o máximo. Gente, eu saio da escola, na minha cabeça a aula já está toda preparada. Ninguém me ensinou, Catarina, faz um guia, bem. Catarina, coloca na sua agenda, bem. E aí eu me lembro que por não fazer isso, a minha coordenadora, ela falava assim, nossa, você pede os materiais tudo na hora. Ué, ninguém nunca me ensinou a planejar a minha aula, fazer antes, é o guia de aprendizagem. Não peço material em cima da hora. E ela me dava material, graças a Deus, né? Ela falava assim, olha, esse material é para anos iniciais, mas eu vou te dar isso daqui. Também vinha verba para o médio, a gente falava, mas enfim. É importante isso, pessoal. A agenda e o guia é para a nossa organização. E o guia é para a organização do aluno, ele ter a sequência da aprendizagem dele. Porque assim, eu não entro e dou o que eu quero, porque eu lembro que era assim, quando eu estudava, eu lembro, parecia que era assim, né? Não tinha uma sequência, então, é isso, a gente está no século XXI, nós estamos aí em um século em que as crianças nascem plugadas, nós precisamos ser plugadas. E é o momento de aprendermos, de novo, ninguém nasce sabendo. Então, a agenda é para você, é sua, é pessoal. A PCG, a PCA pode pedir, a PCG, o vice, todo mundo pode pedir, para ver se bate com os guias, se você tem registrado. Isso é para o seu bem. De novo, não olhe isso que as pessoas querem o seu mal.
todos nós queremos, primeiro, o bem do professor, depois o bem do aluno. O PEI é assim, professor feliz é a escola dos sonhos. Seja feliz, professor. Olha, não estou feliz. O que está acontecendo? Você não se enquadrou no PEI? Você quer voltar para regular? Professor, seja feliz. Esse é o nosso mantra aqui do PEI. Seja feliz. Dinheiro nenhum paga a nossa vida. Então, seja feliz, né? E é só quando você vê o resultado dos seus alunos, você vai se tornar um professor muito feliz. Eu tenho professores que choram e falam assim, agora eu sei o que é dar aula, porque os alunos, eles se interessam, né? O procedimento passo a passo, olha que lindo, você não vai escrever nada. É um documento que explica tudo, tudo. Está na intranet, os seus PCGs, PCAs, diretores e todos da gestão vão passar para você, não passando, né? Você entra na intranet, está lá ensino médio, biblioteca, e você tem acesso. Mas cuidado, tá, pessoal? Não queira já enfiar os pés pela mão, já falar assim, eu estou com dúvida no nivelamento, eu vou ler nivelamento. Calma, 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 tá? Mas eu quero saber o que é nivelamento, eu quero saber. Não, gente, calma. Tudo tem seu tempo. É isso que nos faz infelizes, sabia? A gente vai além do tempo. Gente, calma, leveza, respira. A gente sente, né? Mesmo alguém falou, né? Mesmo quando a gente está agora na tecnologia, longe, a gente sente que tem professor já agitado. Gente, leveza, tá bom? Hoje a gente está vendo isso, semana que vem aquilo, né? Mas com calma, sem estresse, e a gente vai aprendendo, tá bom? A estrutura do modelo de gestão. Então, o pedagógico foi até aqui, tá? Modelo gestão começou com os instrumentos de gestão. Mas eu quero que vocês vejam esse desenho. Ai, Catarina, que desenho bagunçado, né? Eu adoro, o professor já vai detonando. Mas é aquilo que eu falei, calma, tudo tem um porquê, tudo tem um significado e um sentido. Eu quero só que você visualize os azuis. O modelo de gestão é assim, eu tenho que olhar para os valores, que é a base da nova cultura. E aí eu não lembro, tenho em um desses slides, lembra? As premissas, eu preciso olhar para as premissas, né? Eu preciso conhecer a missão, eu preciso da missão porque ela vai gerar um novo modelo, é a razão do PEI existir. A razão do PEI existir é que a nossa missão é sermos aí em 2030 entre as melhores 25 escolas aí escolas nos países, né? Então veja que legal, eu farei parte, eu lembro que assim que eu li isso, eu falei, eu quero fazer parte disso. E vocês estão fazendo, sejam bem-vindos ao time aí de 2030, excelência. E aí tem a visão, que é o que nós queremos ser e onde queremos chegar, que é essa visão, né, junto com a missão. Missão é aluno, competente solidário, e a visão é essa, 2030, chegar lá entre as melhores. E é o longo prazo, então, é longo prazo. Eu não vou ser melhor amanhã, eu não quero que você chegue na escola a melhor amanhã, mas vocês vão, é um processo. Nós somos excelentes, a nossa excelência vai brilhar ainda mais, tá? É isso, por isso que eu amo o PEI. Os caminhos são os objetivos, que tem os objetivos médio, curto e longo prazo. É disso que eu falo, né? Se eu já estiver aqui pensando em 2030, eu não trabalho aqui, né? Se eu estiver hoje pensando no planejamento, eu não estou trabalhando aqui. Isso é pedagogia da presença. Eu preciso estar, de fato, onde eu estou. Eu estou aqui, mas eu estou dirigindo o carro para ir ao mercado. Você não está nessa... Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu faço ATPC dentro do carro, indo para o mercado. Professor, você não faz ATPC. Eu sou humana, eu sei disso, né? Então, sente-se. É pedagogia da presença, é uma presença pedagógica. Eu estou naquele momento, eu sou professor, eu estou naquele momento ali, então viva aquele momento. Não esteja aqui pensando no amanhã, tá bom? As prioridades, o que fazer, e aí prioridades vocês vão trabalhar no plano de ação com a gestão. E aí vocês terão os indicadores, que é o que nos faz avançar sempre. E as estratégias, aí as estratégias puxa para lá, ó, assim como os indicadores. Vai puxar para o nosso programa de ação, que eu já falei, e que vai trazer
os guias de aprendizagem, que é a base, que traz o currículo, e a agenda. Eu preciso tudo estar organizado. Se eu não tenho agenda, eu não tenho organização. Ai, não, eu sou super organizada, eu também era até os 37. A agenda não é que você não tem organização, você fica com organização visual. Eu posso pegar e olhar para assim, peraí, o que eu tenho semana que vem? Ah, peraí, essa aula aqui, nossa, essa aula eu vou falar sobre a ditadura. Será que a arte tem alguma coisa de ditadura? Ah, não, a arte vai falar só mês que vem. Ué, eu posso trazer e quando a professora falar, ela fala, vocês viram que a professora mostrou para vocês, tal. É isso, gente, leveza o tempo todo. Estou começando a ficar estressado, ansioso, leveza, tá bom? O conhecimento liberta, lembra? Isso já é dito no livro mais antigo do mundo e Mandela disse isso, né? Então é importante a gente ter esse olhar que aí o conhecimento me faz acalmar. E aí o dia a dia na escola, gente, é o passo a passo. Por isso que ele fala somente o primeiro passo, vamos com calma. Ah, eu quero saber o Piaf. A Catarina nunca fala do Piaf. Calma, vai ter calma. Plano de ação já falei, os guias de aprendizagem já falei, agenda bimestral já falei, tá bom? E aí, todo objetivo, ele precisa ser específico, mensurável, atingível, real e tempo, né? O prazo tem que ser... Tem um ATPC, fazendo propaganda, tem um ATPC no canal do NPE que fala bastante sobre os objetivos. Se você não vai assistir toda a TPC, foi só nessa parte, que é bem uma propagandinha básica do canal NPE. Próximo slide, por favor. Que nós trabalhamos, né? Nós tivemos que nos reinventar, então o canal... E aí tem muita coisa interessante lá que vocês podem acessar. Olha que interessante, a Alice está perdida sem saber para onde ir. Então, eu preciso do meu objetivo com clareza. Nós precisamos saber onde queremos chegar. Eu estava dando o exemplo dos professores que saem falando mal do PEI, que isso é normal, a gente não liga, gente. Nós somos humanos, né? A gente não está aqui para agradar, a gente trabalha... E aí, a tristeza que fica é que o professor não conseguiu rever algumas coisas. Ele tem o direito também, ele tem que ser feliz onde ele quiser. E eu parabenizo sempre o professor que decide sair e não ficar forçando a situação, que é a necessidade de saber onde eu quero chegar, tá bom? E aí, continuando, o pessoal está dizendo que tem áudio aberto. Aí o próximo, então, como Alice, nós não podemos não saber onde chegar. E aí, qual o papel do plano de ação? Que eu disse que eu ia falar já do documento. O plano de ação é a bússola, tá? Então, quando alguma coisa falhar na escola, possivelmente é porque o plano de ação está falho. E aí é legal, gente, porque vocês, enquanto professores, aí a gestão também precisa aprender com vocês, né? Porque, assim, o professor, ele tem voz, o professor fala, e foi trabalhado isso com os diretores. É uma corresponsabilidade. Mais do que nunca, a gestão ela precisa ser transparente e democrática, né? Então, assim, olha, se tem alguma coisa errada, também a gente precisa saber o tom que a pessoa leva a isso. Assim, gente, vocês acho que o plano... Não é assim, ó. Pessoal, lá na formação, na primeira formação, a Catarina falou que o plano de ação é a bússola. Nós vamos fazer quando? A pessoa fica brava às vezes, viu? Mas eu peço que vocês perguntem sim. Mas assim, com toda a educação, não fala assim, aí, cadê o plano de ação que não sai nessa escola? Não é assim. É falar da importância do plano. Nossa, na formação foi dito que o plano de ação é muito importante para que nós possamos fazer o programa de ação e o guia de aprendizagem. Então, o plano de ação é o primeiro, ele é esse guia. Para você escrever, ser feliz não enche o saco de ninguém, alguma coisa assim. Obrigada, professora. Então, o plano de ação, ele é a bússola, eu preciso desse plano para fazer o meu programa. Ele será sempre referência para a construção dos outros instrumentos de gestão, como eu disse. Então, após o plano de ação estar produzido, eu vou para os outros. Aqui são as partes que contemplam o plano. Ultimamente, né, o plano de ação ele será digitado na sede, aí o seu diretor tem essa informação, não cabe a você, e a gente não vai discutir mesmo, porque o diretor que tem que saber onde será realizado o plano de ação,
e a estrutura, então a gente já... É só para você conhecer mesmo e saber o que vocês vão pensar sobre as premissas, os objetivos, as prioridades. O que são prioridades? Está abaixo do básico, né? Quantos? As metas, os resultados. É semelhante ao plano do MMR, que na escola regular, nem todos os professores participam. Eu fazia entrevista antes no PEI e os professores falavam assim, sim, eu já ouvi falar. Só professor de matemática participa. Lembra o que brilha? Então, no PEI não pode. Você não participou do plano de ação, pode falar com o seu PCG. O seu PCG falar assim, olha, mas você não precisa participar. Aí você pode entrar em contato com o NP, porque a diretoria de ensino, a função do supervisor e do NP é manter o programa. Então, você precisa conhecer o plano, tá, gente? E aí é corresponsabilidade. Você vai falar para ele assim, mas por que eu não posso? Não é corresponsabilidade? Usa sempre as palavras do programa para a gente não se chocar e ter uma convivência pacífica. Aí você fala, não, você não precisa participar. Aí você fala, por quê? Porque eu preciso ver sentido nisso, tá bom? E aí, logicamente, vocês vão escrever as estratégias, as ações, os indicadores. Eu falei tudo fora da ordem, mas é porque só mesmo para vocês compreenderem as ações que estarão lá, né? Mas é o diretor que é o responsável. O programa de ação. Aí, então, essa engrenagem, se eu não tenho programa de ação, eu vou fazendo as coisas sem pensar. Né? Então, significado e sentido do programa de ação. É um documento, todo documento precisa ter significado e sentido, sempre. Né? O programa de ação ele faz parte aí desse conjunto conjunta de atribuições. Né? Você tem várias atribuições, tem a resolução que rege isso, peça para o seu PCG, com atividades detalhadas a partir das estratégias lá do plano de ação e relacionadas à sua atuação. Assim, um dos objetivos da construção do programa de ação é alinhar a atuação do profissional às diretrizes do programa de ensino integral. Então, quando você receber o programa de ação, você vai ver, lá você terá que escrever suas atribuições, você precisa pensar como age em cada premissa, né? E precisa escrever as suas ações dentro de cada premissa, pensando na sua aula, como que acontece a corresponsabilidade, como que acontece a formação continuada, e assim por diante. Como eu disse, o seu PCG fará essa formação, e nós estamos aqui disponíveis para dar essa formação primeiro para o PCG. Então, já pode até falar, olha, se vocês tiverem dificuldade, é só entrar em contato lá com o núcleo, que eles podem juntar todos os PCGs e fazer uma formação sobre o programa de ação, tá? Algo também que a gente vai verificar as datas, mas é sempre bom solicitar. Eu gostaria que vocês compreendessem, então, o programa de ação como um documento que vai reger aí todo o seu trabalho no PEI. E aí, vamos lá. Quem acompanha o programa de ação de quem? Bom, todos vão elaborar, lembra? Diretor, PCG, PCE, professores. Pessoal, por favor, tenham áudio aberto. Então, o que acontece? O orientação para elaboração. Diretor orienta PCG, PCG, PCA e PCA professores. Por que a gente fala que o PCG que vai orientar? Porque o PCG ele também vai orientar o PCA. Para ganhar tempo, ele já orienta PCA e PCG. E professor, desculpa. Lembrando que o PCA ele vai fazer 2 programas de ação. Nossa, 2. Sim, por quê? Porque você terá 2 funções, professor. Eu preciso saber como eu lido, quais as minhas ações enquanto professor coordenador de área, e eu preciso saber as minhas ações enquanto professora de língua estrangeira moderna, ou de inglês, né? Então, é isso, eu preciso saber. Então, eu, PCA, preciso elaborar 2, não vejo nenhum problema nisso, mas as pessoas às vezes veem e eu já estou explicando. Então, eu elaboro e vou mostrar para o meu alinhador, vamos pensar assim, né? Quem alinha com você, lembra que nós já falamos? O PCA, né? Então, você vai entregar o seu programa de ação para o PCA, que ele já foi formado, ele vai conseguir apontar para você as necessidades de algumas mudanças, ou fazer você refletir sobre algumas. Ele pode olhar para você, essa ação, você acha que desenvolve mesmo o protagonismo, ou você acha que ele fica muito na sua dependência, entendeu? E o PCA mostra para o PCG, a palavra elaboração é porque eu elaboro e entrego para essas pessoas, entenderam?
Então, eu, professor, elaboro e entrego para o PCA, eu, PCA, elaboro e entrego para o PCG, eu, PCG, elaboro e entrego para o diretor elabora e entrega para supervisor, aqui não tem o vice elabora e entrega para o diretor. Eu não entendi, precisamos deixar os pensamentos fixos de lado e virar... Isso, é quebrar os paradigmas, professora, é isso mesmo, nós precisamos quebrar os paradigmas. Essa questão de alguém ler o meu documento, tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas, de novo, isso não é perseguição, isso é toda a responsabilidade de fazer uma educação de qualidade e excelência acadêmica. Então, ele vai ler sim, e por isso que você tem que se despir e ter humildade intelectual. Eu não sei. E aí o PCA vai ler para me ensinar. Olha, essa parte eu deixei em branco, você pode me explicar? Gente, eu sempre falo, mesmo gravada, nós estamos em um capitalismo. O salário dele é para isso, por isso que tem a resolução, é para ele te orientar, formar você. Então, ele não vai achar ruim. Você vai deixar em branco e vai falar assim, eu não compreendi, por favor. Mas, de novo, sempre com cuidado com o tom, porque a gente já, por conta da convivência das escolas, cuidado com o tom que a gente fala, né? Ele não é obrigado a, né? Vamos pensar assim. Ele tem as responsabilidades dele, e ele sabe. Você só vai dizer para ele que você não compreendeu e ele vai te ensinar. E não apontar o dedo, né? E achar, não. Tudo bem? Olha, eu não compreendi, eu não sei, eu quero aprender. Você pode me ensinar essa parte? Ele não sabe, ele vai perguntar para o PCG. O PCG não sabe, ele vai perguntar para o PCNP. O PCNP não sabe, ele vai perguntar lá na secretaria. Ninguém nasce sabendo, tá bom? Então, é isso que é importante a gente compreender, tá? E aí, quem monitora quem, né? Que é o acompanhamento e o monitoramento. O diretor vai monitorar o PCG, né? O programa de ação, por isso que ele alinha, né? O PCA, o PCG, o PCA e o PCA vocês. É o mesmo movimento de cima para baixo, de baixo para cima. E tem que ficar claro, né, pessoal? De novo, não é perseguição, é alguém que precisa ler o meu documento para ir melhorado. Se eu não erro, eu não melhoro. E aí eu vou sempre melhorar. O programa de ação, quem já trabalhou e está aqui hoje, sabe que o seu programa de ação ele foi melhorado porque alguém leu e foi melhorando com você. E isso foi aprendizado. Então, cuidado, quando ele for ler com você e pontuar que a devolutiva, a gente precisa aprender a receber devolutiva, porque muitas vezes a pessoa acha que devolutiva é agressão. Não, faz parte da função, nós estamos nos formando. Lembra a formação continuada? Então, o PCA, ele sabe que ele está se formando, assim como ele está sendo formado por outras pessoas. E você, com a sua pergunta, você vai ajudar na formação do PCA, tá bom? Obrigada. É isso mesmo. O guia de aprendizagem, que eu já falei, né? Repetindo. E aí é o instrumento de aprendizagem que o professor precisa elaborar todos. E aí é importante eu ler isso daqui da palavra autorregulação, né? Ou seja, o aluno ele é capaz de acompanhar e perceber o avanço dele, né? E aí, ele também para os pais, como eu já disse, então reforçando, guia de aprendizagem. Por isso que você tem que fazer um guia escrito de maneira clara e objetiva. Não adianta copiar lá e colocar segundo a resolução, blá, blá, blá. Não, é o pai, vai ler, o aluno, é o dia a dia, né? O seu guia. E aí você vai colocar lá os conteúdos, as habilidades, ou seja, a organização da sua disciplina, professor. Né, a organização da sua disciplina. O aluno e a família terão acesso, também eu já falei, é bom reforçar, digite o texto para o outro ler. Infelizmente, tem um hábito que as pessoas acham que não precisam escrever, né? Eu lembro que a gente tem colega que fala assim, mas eu sou de exatas, e ri. Ué, mas você escreve, professor, então vamos treinar. Não tenho prática. Ótimo, vamos treinar agora, tá bom? É assim, pessoal, vamos aprendendo com leveza. Então, a agenda também, eu já falei, então trata-se disso. Esse daqui é importante falar agora, porque assim, ó, a agenda, ele tem a agenda da secretaria, para quem está escrevendo, tem a da secretaria, e aí tem a agenda da escola, então na agenda da escola ela tem que ficar visível. Acho que hoje toda escola tem, né, agenda visível, porque ela vai colocar quando é a reunião do MMR, quando é o conselho, né, para todo mundo enxergar. E aí é importante você verificar
isso, né? E com a agenda, a sua agenda, fica mais fácil de você organizar o seu guia de aprendizagem, o seu programa de ação, tá bom? Eu já expliquei a agenda da Escola Lei. Agora, falando rapidamente da resolução SEDUC, por que nós trouxemos essa resolução aqui? Porque ela traz a organização curricular, só para vocês olharem, né? Pode ir passando, Roberta. Eu não vou me debruçar aqui, e uma das perguntas lá do Google Forms é sobre as disciplinas. E aí, é só para você conhecer mesmo, para saber qual que você fará parte, aí será... Alguém perguntou, sou obrigada a ter eletiva? Nós vamos lecionar eletiva, sim. Eu não fiz o curso, a pessoa perguntou. Então, possivelmente, a secretaria vai abrir novas turmas. Mas a gente vai... Toda a escola, né, você está sujeita a todos os... É parte diversificada, tá? Então, a parte diversificada do ensino médio é diferente dos anos finais. E aí, pode passar nos anos finais, por favor, Roberto? Acho que já está, né? Aí, tem das 7 horas, né? E tem das 9 horas também, tá bom? Dos anos finais. É só mesmo para vocês conhecerem e terem o olhar aí da parte diversificada, o projeto de vida, eletiva, tecnologia de inovação, né? E aí, as práticas experimentais, que é de ciências, orientação de estudo, e aí por diante. Pode passar tudo, mesmo para documento de vocês, que nós colocamos e sabemos a importância. Pode ir passando, por favor. Pode ir passando, porque tem do médio. E aí nós vamos aqui, ainda tem as perguntas, tá? Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Então, é isso. A mudança depende do que você... Como você age com a mudança, né? O vento de mudança, você vai construir moinhos de vento ou você vai levantar uma muralha aí e não se deixar ser tocado? Porque um dos problemas da convivência é você não aceitar ouvir o outro, né? E aí nós precisamos ter uma escuta ativa mesmo do outro, de aprender com o outro. Aceitar que o olhar do outro me faz crescer, né? Eu preciso ter essa humildade. Então, é importante a gente ter esse olhar para essa mudança. E todos que estão aqui, todos que entraram nessa reunião, é porque estão construindo moinhos de vento, né? E agora eu vou... Nós tínhamos aqui algumas mãozinhas levantadas, nós temos ainda 9 minutos para o término, não é isso? Eu vou abrir agora. Quem estava com a mão levantada para fazer as perguntas? Essa citação é do Érico Veríssimo. A Kelly Marcelina? Sim. Kelly, pode falar. Sim, todos têm que dar eletiva, é isso? Isso. Então, se você não tem o curso, a secretaria vai... Tá, então quando abrir, eu posso fazer normalmente. Sim, por favor. A escola vai colocar você no PEI, as eletivas são em duplas, tá? Diferente da regular. Então, por isso que você, mesmo que você não tenha o curso nesse momento, quando abre lá o sistema, e aí eu posso falar isso, de repente aconteça mudanças, tá? Vocês sabem que a gente vive assim. Mas, geralmente, quando abre o sistema, ele já pede 2 nomes, aí ele coloca o seu. Tá bom? Ótimo. A minha segunda pergunta é que, assim, o link para a reunião não veio para o meu e-mail institucional. Quem conseguiu para mim foi minha PC, ela me mandou via WhatsApp. Eu peço para que você receba esse material, você pode escrever seu e-mail aí no chat, tá bom? Ok. Pode falar. Catarina, é a Lucy, tudo bem? Catarina, eu tenho uma dúvida. Nos anos anteriores, as escolas que já são do programa de ensino integral deslocavam, né, algumas pessoas para falar nas escolas que estão iniciando. Por exemplo, alguns alunos formam um grupo, fazem aquele acolhimento, né, com as outras escolas, conversam com os líderes,
transmitem a experiência. E os gestores dos professores dos coordenadores, né, que já estão no projeto, se deslocam às outras escolas com esse mesmo objetivo. Este ano, a DE pretende fazer este convite para nos auxiliar essas 7 novas escolas? Luci, a Roberta falou dessa parte, que é o acolhimento, né? Sim, mas nós estamos no Covid, né, Luci? Então, os pais não estão autorizando os filhos a fazerem acolhimento presencial, né? Esse era o momento, como a própria Roberta disse, de protagonismo, que os alunos participavam. Nós ainda estamos conseguindo, sim, as escolas que já têm. Estamos fazendo a logística, mas estamos perdendo alunos porque os pais falam assim, olha, eu não quero que o meu filho vá para outra escola. É um direito dele, nós estamos em pandemia ainda, né? Mesmo estando em um nível amarelo, mas não importa, o que importa é, nós precisamos cuidar da saúde de todos, então nós não vamos arriscar nem o aluno e nem o profissional que vai deslocar seu carro e vir buscar. A ideia é nós fazermos online, né? É lógico que não é igual, né? Aquilo que nós falamos, a gente não pode sofrer por isso, porque estamos vivendo, a gente tem que torcer pela vida, então a ideia é mesmo fazermos online. Já tínhamos pensado a própria escola fazer tudo, estamos revendo isso. Qual o objetivo do acolhimento? Aluno ouvir aluno, professor ouvir aluno. Esse é o objetivo e nós vamos tentar online, tá bom? Obrigada. Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. Alguém mais tinha levantado a mão? Por nada. Lourdes. Isso mesmo, pessoal, só que procurem colocar o institucional, mas eu vou mandar pelo e-mail que vocês colocarem aqui, fiquem tranquilos. Assim que terminar, a gente copia e cola e joga para vocês o material. Pode falar, professora. Evandro? O que eu tenho para dizer é que foi uma palestra muito assim construtiva, né? Muito assim, teve muitos conhecimentos. Eu agradeço muito aí pela diretoria de ensino, tá? E o pessoal aí que está participando com as perguntas, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Deixa eu ver se tem alguma que deixamos de responder. Aí, à medida que as dúvidas vão aparecendo, vai sendo lá na escola, o horário de funcionamento é na escola. O papel de professor de educação física na escola é professor mesmo de educação física. Geralmente, o professor de educação física não pega diversificada por conta da carga horária, tá? Essa é uma diferença que tem mesmo. Alguém perguntou, o plano de aula tem um modelo padrão? Sim, tem um modelo padrão. Com que frequência teremos formações para o programa Ensino Integral? Na escola é com muita frequência, né? Tem o ATPCG, o ATPCA. Da diretoria, esse ano nós vamos potencializar. Então, é com bastante frequência, tá, professora? Precisando, a gente já tem o canal, vocês têm o e-mail da diretoria. Pode encaminhar dúvidas, aí a gente entra em contato com a escola para a escola realizar formações, tá? A gente trabalha dessa maneira. Então, já estamos finalizando. Então, tá bom, gente, conforme combinado, 11h30, eu gosto bastante de respeitar o horário, isso é organização, tá? É lógico que a gente também pode atrasar, vocês viram que nós tivemos problema aqui. Alguém tem uma última pergunta, pode colocar no chat. Nós vamos finalizar, então, tá bom? Agradeço a participação, como eu falei, vocês estão aqui, ficaram até o final, profissionais de excelência e que vão, sim, transformar aí essa educação lá na ponta de excelência. Muito obrigada, gostaria de conhecer todos pessoalmente, mas não é possível, né? Quem sabe esse ano a gente ainda consiga aí realizar uma formação presencial, vai ser muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada pelo carinho aí, pela atenção de todos e até a próxima.